Olá, queridos, tudo bem? Gostaria de estar aqui compartilhando o entendimento aqui da palavra do Senhor, que fica aqui em João capítulo de número 18, verso 36, mas antes eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele não veio, quando ele veio a este mundo encarnado, ele não veio como um rei militar. Muitos da nação de Israel esperavam que Jesus ele viesse libertá-los das mãos dos romanos. Os romanos naquela época dominavam boa parte do mundo e Israel era colonizado por Roma. E quando Jesus aparece, Jesus ele começa, as pessoas começam a admirar Jesus, as pessoas começam a acompanhar Jesus. Jesus ele ganha a admiração das pessoas. Então muitos passam a pensar o que vai ser esse homem que vai nos libertar dos romanos. Tanto é que Pilatos aqui, onde a gente vai ver, ele fala algo e Jesus ele replica, ele responde, dizendo o seguinte, eu vou chegar lá, espera aí um pouquinho. Então o que acontece? Por que Vinícius, que você está analisando essa palavra hoje? Porque é o seguinte, porque eu vejo que muitas pessoas, não todas, não generalizando, muitos crentes, eles estão focando na terra, É como eu costumo dizer, o reino de Deus, ele começa aqui na terra sim, e termina lá no céu. Porque, por exemplo, Deus ele é bom, e ele é nosso Pai, ele não quer que a gente viva uma vida de miséria, por exemplo, aqui na terra, Ele quer que a gente viva uma vida próspera. E quando eu falo sobre prosperidade, eu não estou me referindo especificamente a dinheiro. Uma vida próspera, ela significa você ter sucesso em tudo aquilo que você faz. Por isso que quando as pessoas falam, eu te desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, a pessoa está te desejando que você vá bem durante aquele ano. Então quando eu falo de prosperidade é isso. Então a prosperidade de Deus, ela começa aqui na terra e termina lá no céu. Mas entenda bem, Jesus ele não veio a essa terra dando ênfase a essa terra. Por quê? Porque a matéria é algo secundário. Nós um dia, todos nós sem exceção, se temos uma certeza, queridos, é que todos iremos morrer um dia. Dessa certeza, ninguém tem dúvida, porque todos nós que somos carne, nós vamos morrer um dia. Como Jesus ele fala lá na parábola, que uma pessoa, ela multiplicou para si muitos frutos. Mas teve um dia que alguém diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Porque aquele que entesoura muito para si, aquele que é rico em ajuntar tesouros na terra, muitas das vezes ele é pobre em ajuntar tesouro no reino de Deus. Por quê? Porque aonde está o coração do homem, aonde está o seu tesouro, é aonde está o coração do homem, Porque a própria palavra lá vai dizer o seguinte, assim é todo aquele que entesoura para si, não é rico para com Deus. Então assim, o foco principal é a nossa alma. A gente vai morrer um dia, e o que vai durar eternamente, segundo a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo isso, segundo a palavra de Deus, o que vai permanecer eternamente é a nossa alma. Dentro de cada um de nós, segundo a Bíblia Sagrada, segundo Deus, o qual eu creio, ele diz que dentro de nós existe uma alma, e essa alma ela é eterna. Então morreu, o corpo volta para a terra. Outro dia até postei um vídeo aí, o que acontece com o nosso corpo, Inclusive, depois serve até como adubo, para a terra. Então assim, mas você acha que fica só nisso? Eu não acho, até porque eu creio na Bíblia, Eu não acho que fica só nisso, eu não acho que a gente está aqui como obra do acaso. Como eu já disse, eu creio no sistema criacionista. O que é o sistema criacionista, Vinícius? Eu creio que Deus criou todas as coisas, eu creio assim, E não sou contra quem tem uma opinião diferente da minha. O mundo,
é gostoso de se viver por causa disso. Porque ninguém é obrigado a concordar com o outro, naquilo que o outro acredita. Mas nós temos sempre que respeitar a opinião das pessoas. Se eu creio, eu não posso ser criticado por aquilo que eu creio. E se você crê em outra coisa, você também não pode ser criticado por aquilo que você crê. Olha o que diz aqui João 18:36. Jesus ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, isso aqui ele está falando para Pilatos, tá? Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, ou seja, se referindo aos anjos, acredito eu, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então perceba que Jesus ele fala que o reino dele não é daqui da terra, mas sim o reino de Deus, o reino dos céus. Então muitas pessoas elas brigam, elas ficam de mal, elas quebram o pau, sabe? E ainda tem a capacidade de colocar o nome de Deus no meio dessa bagunça. É isso que eu não consigo entender, é isso que eu não consigo compreender. Ainda colocam o nome de Deus, enfiam o nome de Deus em política, muitas das vezes, sendo que Deus não tem nada. Lembrando que quando a questão dos reis, que Deus era com os reis lá no passado, com Davi, com Josafá, com tantos reis que Deus era, né? com o rei Davi, com o rei Josafá, Deus também foi com o rei Ezequias, com alguns outros reis, né? que Deus era com eles. Lembrando que naquela época o sistema de política era diferente do sistema de hoje de política, né? O sistema de política naquela época era teocêntrico. O que é um sistema de política teocêntrico, Vinícius? É quando Deus está no centro. Ou seja, para você ter uma ideia, quando o rei era levantado, por exemplo, Davi ele foi levantado a rei, né? Ele foi ungido a rei, na verdade. Samuel foi lá e ungiu ele a rei, correto? Então o sacerdote fazia esse papel, ia lá e ungia aquela pessoa lá a rei. E aquele rei, muitas das vezes, ele vivia para servir a Deus, porque o Estado, o país de Israel, era todo praticamente cria, ou pelo menos nasceu em um berço onde Deus era o único Deus. Muitos se desviavam no meio do caminho, mas eles aprenderam, eles cresceram que o Deus de Israel era soberano e era o centro de todas as coisas. Então todos criam no mesmo Deus. Já no Brasil o sistema de política ele é diferente, ele é democrático. Por exemplo, o Vinícius pode escolher ter um partido, o outro pode escolher ter outro partido, entendeu? Independente de qualquer coisa, né? O nosso sistema de política aqui ele é diferente. Cada um pode votar naquele que bem entender, né? Esse é um direito que todos têm. Lá em Israel não, por isso que muitas das vezes a gente vai ouvir falando, e Deus era com o fulano de tal, Deus era com o rei tal, por quê? Porque era um sistema teocêntrico, então o sistema de política era diferente daqui do Brasil. Então eu vejo muitas pessoas brigando, ficando de mal, porque não respeitam a democracia, não respeitam o direito do outro de votar ou estar do lado de quem queira, né? Eu vejo inclusive cristãos, né, que se dizem cristãos que brigam por causa dessas coisas, né? Mas o verdadeiro cristão, ele não briga por causa disso. Olha aqui uma passagem aqui muito interessante em Mateus 26:51, que diz o seguinte, e eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, vai falar isso aqui lá em João ele vai dar mais detalhe disso, ele vai falar que esse daqui que estava com Jesus, e eis que um dos que estavam com Jesus, que eram os discípulos, e um dos que estavam com Jesus, que era Pedro, lá em João vai falar que é Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Perceba aqui agora que Jesus ele poderia atiçar, Jesus poderia, falar isso mesmo, pega a espada, vamos lutar, vamos fazer isso. Jesus ele vira para Pedro e fala assim, então Jesus disse-lhe, embanha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada morrerão. Só um detalhe aqui, deixa eu pausar aqui para mim explicar aqui esse versículo aqui. Jesus falou, embanha a tua espada, porque todos aqueles que lançam mão da espada, a espada morrerão, ou seja, perecerão também. Na época, a arma da época era a espada, né? Então Jesus fala, embanha a tua espada, porque todos que lançam mão da espada, a espada morrerão. Hoje, ninguém usa espada mais, hoje é revólver, né? Revólver, entre outras armas, né, como a arma branca, por exemplo, a faca.
Então o que acontece? Jesus fala que todos aqueles que lançam mão da espada, ou seja, da arma, a espada perecerão, a arma perecerá. Você já reparou que todo mundo que mata, que gosta de matar os outros, no final ela morre matada, ela morre assassinada? Por quê? Por causa desse versículo. Jesus falou: todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão, a espada morrerão. Então é como se fosse hoje, todos aqueles que lançam a mão do revólver também morrerão. Você pode reparar, toda pessoa que mata demais, no final ela morre matada. Então voltando aqui, diz assim, versículo 53: ou pensas tu, Jesus falando, que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Isso aqui vai dar mais de, se eu não me engano, cada legião de anjos, né, uma legião, se eu não me engano, era mais de 3.000 soldados romanos. Se eu não estou enganado, tá? Eram mais de 3.000 soldados. Então 12 legiões vão dar o quê? Vão dar 12 vezes 3, 6, 3, mais de 36.000 anjos. 36.000 anjos, um pouco mais do que isso. Então Jesus está falando: se eu quisesse, ô Pedro, eu poderia agora orar ao meu Pai, e meu Pai mandar mais de 36.000 anjos para me defender. Entendeu? Então, baixa a tua bola, coloca essa espada aí na tua bainha. E Jesus fala assim: como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus falou: como cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ou seja, Pedro, como que vai se cumprir aquilo que os profetas se referiram a meu respeito? Como que isso vai acontecer se nós lutarmos, fisicamente falando, se nós tentarmos impedir? Porque o que estava escrito lá no Antigo Testamento tinha que acontecer aqui no Novo Testamento. É como muitas coisas que estão escritas no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, falando que vai acontecer no final dos tempos, e já está acontecendo, né? Coisas do Antigo Testamento aconteceram na época de Jesus, se cumpriu, e aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, que está escrito em Apocalipse, também está se cumprindo. Então, se a gente for ver anteriormente aqui, né, Jesus chama Judas de amigo, versículo 50: aqui vieste, está aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então perceba, ele chama Judas de amigo, e aproximando-se ali, os que foram prender Jesus, prenderam Jesus. Jesus chama Judas de amigo. Aí um dia eu estava pensando, por que Jesus chama Judas de amigo, sendo que Judas traiu ele? Porque eu entendi que Judas estava levando Jesus mais para perto do propósito, que era a cruz. Enquanto lá atrás em Mateus, também lá atrás, voltando um pouco, Jesus chama Pedro, na verdade ele fala arreda de Satanás. Quando Jesus fala que ele havia de ir para Jerusalém, porque lá ele ia padecer, ele ia ser entregue na mão dos principais sacerdotes, que ele tinha que passar pela cruz, que ele tinha que morrer, ressuscitar ao terceiro dia, Pedro falou assim: não, mestre, tem dó de ti, jamais isso vai te acontecer. Não, mestre, isso não pode acontecer com você. Jesus falou assim: arreda de Satanás, porque tu não cogita das coisas do alto, a não ser das coisas do homem, ou seja, a não ser das coisas da terra. Por que que lá Jesus na verdade ele não chama Pedro, mas ele fala arreda de Satanás, né? Ou seja, adversário. No grego, Satanás significa Satã, que por sua vez significa adversário. Então ele fala: arreda-te, Satanás, arreda-te, Satã, arreda-te, adversário. Por quê? Porque tu não cogita das coisas do alto, mas sim das coisas da terra. Por que que lá ele fala isso? E aqui ele chama Judas de amigo, justamente por causa disso. Lá Pedro está tentando impedir Jesus de chegar mais perto do propósito, que é a cruz, e aqui Judas faz uma coisa terrível, mas ele está levando Jesus para perto do propósito que Jesus ele havia de cumprir para salvar boa parte da humanidade de épocas em épocas. Então, esse entendimento que eu deixo aqui para nós. O foco de Jesus nunca foi o reino da terra. Eu poderia citar aqui Mateus 4, onde o diabo leva Jesus para um lugar bem alto, mostra para ele todos os reinos da terra e fala: tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Jesus repreende ali o inimigo. Por quê? Porque nada dessa terra, apesar de Deus ele querer para as nossas vidas uma vida boa, sabe? Porque
ter uma vida próspera, né? Por exemplo, você tem um dinheiro para pagar um hospital, você tem um dinheiro para comprar uma comida boa, você tem nós sobrevivemos de dinheiro, né? Sem dinheiro ninguém vive. E outra, a Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia diz que Deus, que Ele é dono do ouro e dono da prata. A Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É diferente. Interpretação de texto básica, né? Então, que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Deus, Ele não, em nenhum momento Ele abomina o dinheiro. Pelo contrário, Ele é dono do ouro, dono da prata, como eu acabei de dizer. E o que Deus Ele não quer para a nossa vida é que nós façamos do dinheiro o nosso Senhor. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer: não podereis servir a Deus e a mamão. Porque tem muitas pessoas que servem ao dinheiro. O dinheiro é senhor dela. Por causa do dinheiro, pessoas matam, pessoas ficam de mal, pessoas elas querem passar por cima das outras. É nesse sentido, quando a pessoa coloca o dinheiro acima de tudo, acima de família, acima de Deus, aí esse dinheiro aí já vira maldição na vida da pessoa. Amém? Dessa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido e compreendido em nome de Jesus.